Boa noite a todos. O que estará sendo contado a todos vocês através deste canal é algo que me aconteceu em épocas remotas. Lembro-me com exatidão de tudo, inclusive que na época de todo o acontecimento eu era bastante jovem e esbanjava saúde. Eu me chamo Silvio Martins. Sou filho de João Haroldo Martins e Alita Moura Martins, ambos falecidos há mais de 10 anos. Atualmente eu moro no estado de São Paulo e estou aos cuidados de meus 3 filhos, pois minha querida esposa acabou falecendo há 3 anos atrás. Todo o acontecimento que vocês estarão ouvindo ocorreu quando eu tinha 19 para 20 anos e trabalhava em uma grande fazenda como capataz. Desde pequeno, segui os passos de meu pai e pouco a pouco fui aprendendo como trabalhar com o gado, lavoura e até mesmo fazendo a segurança de chácaras e fazendas para alguns doutores que moravam na mesma região que eu morava. Por essas e muitas outras experiências de trabalho, nunca fiquei devendo um trabalho bem feito às pessoas que prestei serviço. Lembro-me como se fosse nos dias de hoje. Meu patrão, um homem bom de lida e bastante hospitaleiro, certa manhã apareceu pelo meio dos peões, bastante agitado. E tão logo ele pediu para nos reunirmos em frente de sua casa, ele acabou se pronunciando. Era fácil notar que em sua voz havia um certo tom de nervosismo. Seu comunicado se referia a alguma pessoa ou alguma coisa que supostamente aproveitava a noite. Saía das matas que tinha ao redor de suas terras e vinha invadindo e matando muitos de seus animais. Também lembro-me dele relatar que por muitas noites foi ouvido o que é que fosse, caminhando muito próximo às paredes de sua casa. Confesso que fiquei um pouco abismado com tudo que eu vi, pois além de trabalhar naquele lugar, também morava lá. E nunca tinha ouvido ou até mesmo visto algo rondando aquelas terras. Tão logo ouvimos tudo o que ele tinha para nos falar, ele nos pediu para que todos fôssemos até o galinheiro, que existia aos fundos de sua casa. E confesso que se não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria se me contassem. Eu e mais alguns companheiros que também trabalhavam na fazenda, tão logo nos aproximamos do galinheiro, já era possível notar que o lugar estava completamente destruído. E lá dentro, eu acabei vendo algo um tanto estranho. O lugar estava completamente revirado e havia um cheiro completamente horrível que contaminava todo aquele local. Este mesmo odor parecia estar impregnado nas paredes que também se encontravam completamente vermelhas de sangue. Esse odor era o odor de um animal que parecia estar morto há muito tempo. Confesso a vocês que naquele momento, minha cabeça me pregava peças. No mesmo momento que eu tentava descobrir que animal poderia ter entrado no galinheiro, também tentava entender o porquê que esta criatura somente separou o corpo das galinhas de suas cabeças e não as comeu. Como eu era o encarregado e também o responsável em manter todo aquele lugar em ordem, acabei convidando alguns homens para fazer a ronda nos arredores e também para tentar descobrir que animal era aquele que vinha invadindo aquelas terras. Senhor Adonias, que era responsável em alimentar e dar água para os animais,
me convidou para selar 2 cavalos e também falou que iria me acompanhar nessa empreitada. Então, enquanto caminhávamos até a cocheira, aquele homem começou a me falar algumas coisas bastante estranhas. Coisas que já haviam acontecido por toda aquela região, inclusive o lugar que trabalhávamos. Adonias era um homem de bastante idade e conhecia muita gente naquela região. Durante o caminho, ele me perguntou se eu acreditava em demônios, almas que foram entregues ao tinhoso, também em entidades malignas e assombrações. No mesmo momento em que ele me fez essas perguntas, eu acabei respondendo que não. Eu não acreditava nessas coisas. Nesse momento, aquele homem de pele desgastada do tempo parou no caminho e ficou me olhando. Para o meu espanto, ele acabou me falando que ele acreditava e não abusava com essas coisas. Também falou que eu deveria fazer o mesmo. Depois de ouvir ele falar isso, simplesmente fiquei em silêncio. Então montei o meu cavalo e saí em direção aos fundos da propriedade. Enquanto fazíamos a vistoria pela região, aquele senhor continuou com essa conversa. E não demorou muito para que eu ouvisse algo que me deixou um tanto pensativo. Ele falava que há muito tempo atrás, logo que ele começou a trabalhar na fazenda, um casal bastante jovem havia construído uma pequena casa nas proximidades de um pequeno riacho que não era muito longe daquelas terras. Para qualquer um que se perguntava, ninguém sabia dizer quem era aquele jovem casal, nem o porquê estavam morando embrenhados em meio à mata. Por muitas vezes quem conseguia os ver sempre falava a mesma coisa. Eles apareciam somente à tarde e na maioria das vezes estavam andando próximo a algumas fazendas. Como era um casal tranquilo e não incomodavam ninguém, o povo que morava na região não se importava por eles estarem vivendo próximo às suas terras. Então o senhor Adonias acabou me falando que uma certa noite, próximo às terras que trabalhamos, muitos fazendeiros conseguiram ouvir durante a madrugada uma mulher que parecia estar aos gritos na mata. Muitos que moravam na região e ouviram os seus gritos relatam até os dias de hoje que esta mulher fugia de alguma coisa. Então, um homem que morava próximo às terras que trabalhamos, ouvindo aquele pedido de ajuda, acabou saindo de sua casa durante a noite e foi em direção àqueles gritos. Esse homem foi encontrado somente 4 dias depois. Seu corpo já se encontrava em estado de putrefação. Moradores da região que vivenciaram o achado do corpo contam que aquele homem foi encontrado completamente desmembrado. Partes de seu corpo estavam espalhados por todos os cantos da mata e sua cabeça havia sumido. Foi então que, depois de todo esse acontecimento, muitos sitiantes que moravam na região, temendo que suas terras fossem invadidas, acabaram saindo de suas casas durante a noite para caçar o animal que havia feito tudo aquilo, pois muitos acreditavam que poderia ser uma ameaça para as suas famílias. Até onde se sabe, muitos homens acreditando que o que é que fez tudo aquilo era somente um animal comum da região,
acabaram não se preocupando em carregar as suas armas e acabaram indo atrás de uma criatura completamente desconhecida.